Pega Mais Cidade desta terça-feira já está de volta e agora tem o quadro Seu Direito. Conosco aqui, mais uma semana, Thiago Garcia, nosso advogado. Muito boa noite, bem-vindo. Boa noite, João. Sempre uma honra, um privilégio estar aqui com vocês. Hoje tem convidado. Hoje tem convidado especial. Hoje trouxemos aí o Dr. Matheus Tamada, que é o coordenador da área civil lá do escritório, para ajudar-nos aqui, né? Nessas dúvidas, nessa confusão. Verdade. Bem-vindo, viu, doutor Matheus? É uma honra estar aqui e falar de um tema tão polêmico, né? Que é condomínio, né? Essa problemática. Olha, eu acho que lá em casa agora o pessoal assim, condomínio é o tema de hoje? É o tema de hoje. O uso das garagens em condomínios. A importância do uso correto das garagens para uma boa convivência. Como eles já disseram, os dois advogados que estão aqui hoje, muita polêmica, né? E muita coisa acontece. E eu queria começar com o tema carro grande. Hoje, essas SUVs estão na moda, muita gente adquirindo, mas e as vagas demarcadas? Estão ali de acordo com o tamanho do veículo? E como é que funciona? E como é que fica essa questão? João, é uma grande problemática, né? A indústria automobilística cada vez mais tem produzindo veículos aí com grande porte. E a gente tem que partir da premissa que num condomínio existem as faixas de sinalização, né? As vagas são demarcadas, sejam elas coletivas ou individuais, aí, particulares, você tem que respeitar ali os limites das faixas de sinalização. E o que a gente observa é que muitos moradores acabam descumprindo, né? Com veículos estacionando ou de forma incorreta ou acabam adquirindo veículos que não se comportam ali aquelas vagas. E isso é descumprimento condominial, né? Uhum. A legislação interna do condomínio estabelece que você tem que estacionar ali de acordo com um limite definido, e isso é passível de uma advertência, multa ou, em último caso, uma ação judicial para obrigar aquele condômino a retirar aquele veículo e não mais utilizar aquele espaço. Mas e o condomínio ele precisa também se adequar ao tamanho do veículo ou não? Então, na verdade, quando nasce o condomínio, né? Quando nasce de uma forma simples, vai lá na incorporação dele, na especificação, ele já vem com todas as regras. Antes de você comprar a sua unidade, você já tem acesso a todas essas regras, tais como demarcação, quais são os tamanhos da vaga, etc. A legislação municipal, então cada cidade tem a sua regrinha, ela já traz lá alguns parâmetros do mínimo que tem que observar. Agora, o que nós temos visto? Infelizmente, muitas das cidades têm essa legislação, não atualizaram. Então, às vezes você pega lá a definição, por exemplo, de um espaço ideal para um carro de passeio que não comporta hoje o carro de passeio de hoje, né? Então, o construtor muitas vezes faz, seguindo aquela baliza, aquela dimensão que a prefeitura estipula lá, ele faz no limite, e ali já está desatualizado. Aí você compra o apartamento, vai lá tentar colocar seu carro e muitas vezes é o que o Dr. Matheus falou. Não cabe e você não vai poder fazer uso daquela vaga. Outro tema que a gente tem aqui também, e é polêmico, é quando o morador do prédio, do condomínio, abandona o veículo. Mas o que caracteriza abandono? Porque muitos colocam uma capa no veículo para guardar o veículo. Isso já é caracterizado abandono? Não basta simplesmente você colocar uma capa ali, né? A gente tem que analisar os sinais daquele veículo. Se aquele veículo está acumulando poeira, sujeira, vazando óleo, né? Se coloca em risco a sociedade ali, a comunidade local, né? Porque o veículo ele pode acumular pneu murcho, inseto, enfim. E isso configura abandono. De acordo com a legislação interna do condomínio, é proibido o abandono. Na maior parte dos condomínios internos é proibido esse abandono. E aí é passível de advertência, multa e, em último caso, uma ação judicial para obrigar aquele condômino a retirar aquele veículo dali. Mesmo eu pagando meu condomínio, a vaga sendo minha, o carro abandonado não pode. Porque é uma questão de saúde também, né? Saúde, segurança, salubridade. Tá. E ainda tem aquela questão, a maioria das vagas nem privativas são de uso coletivo, o que piora ainda mais a situação e gera mais conflito entre os condôminos. Muito bem. Agora, tem casos, eu tenho certeza que no seu condomínio já aconteceu isso. A pessoa usa a vaga para guardar objeto que não é um carro. Guarda tudo, menos o carro ali. Como é que fica essa questão? Porque tem gente a gente estava comentando aqui nos bastidores, até barco. Tem algumas pessoas que utilizam a vaga do carro para guardar jet ski, moto aquática, enfim. Pode ou não pode? É cadeira de praia, é prancha, stand-up, ainda mais aqui. Tudo a gente isso, está né? numa região litorânea, então essa problemática a gente vê quase que todos os dias. E aí, doutor Matheus?
É uma resposta que a gente fala depende. Depende do que estabelece o regimento e a convenção. Se aquela convenção, regimento interno do condomínio estabelecer que pode outros tipos de embarcação, jet ski, tudo bem. Mas a gente verifica que a maior parte das legislações internas do regimento, convenção, estabelece que é guarda de automóvel. E automóvel, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, é veículo ou motocicleta. Não existe margem à discussão. Então, bem por isso que se você guarda um jet ski, uma embarcação ali naquela vaga de garagem, e isso não está previsto na convenção ou no regimento interno, é proibido. Automóvel é a definição do Código de Trânsito Brasileiro. E é passível advertência, multa para retirada. Caso isso não surta efeitos, é totalmente possível ação judicial, justamente para compelir aquele condomínio a retirar o veículo. A gente já teve diversos casos aqui na região de juízes que entenderam que sim, é possível a retirada desse veículo e obrigam aquele condomínio a retirar aquele jet ski, aquela embarcação ou qualquer outro pertence que não se defina como automóvel. Muito bem. Ou seja, tem que ficar de olho nas regras para que você não tenha aí uma infração, uma notificação no seu apartamento. Eu estou aqui no TH Mais Zap e o pessoal de Itanhaém está assistindo a gente. O Oliveira, um abraço, Oliveira, você que é de Itanhaém, a todos vocês aí que estão juntos. Ele está junto com a gente no tema e ele pergunta, eu acho que dá tempo dessa última pergunta aqui, né, Castilho? Carro e moto na mesma vaga. Ele tem um carro e uma moto e ele acaba tendo que ter uma vaga para cada, mas ele pode ter em conjunto? E aí, você vê só, hoje é só polêmica, hein, Matheus? É? E é legal, porque isso acontece muito. Vamos considerar que aí ele tem direito a uma vaga só, beleza? Um automóvel, na verdade, né? Exatamente. Mais uma vez a gente tem que se recorrer aí à legislação interna do condomínio, que é a convenção e o regimento. Se a convenção ou o regimento interno estabelecer automóvel no singular, é apenas um automóvel. Se falar automóveis, tudo bem. Poderia-se pensar no estacionamento de um carro mais uma moto, desde que não extrapole os limites ali da faixa de sinalização. Mas isso dá confusão, viu? Isso dá muita confusão. Porque, de fato, a maioria dos condomínios permite a entrada e utilização por ou carro ou moto. Mas pela coerência, coube na delimitação, por que não deixar, né? Mas, enfim, isso aí é uma boa briga judicial. Sabe o que acontece? Só para encerrar, viu, Castilho? Às vezes põe o carro bem apertadinho, mas bem colado na parede, põe antes ali ou em cima da faixa a moto. Não pode. Não pode, é outro veículo, né? É melhor respeitar aí a regra do condomínio para não ter a notificação. Queria agradecer demais e eu convidá-los mais uma vez. Doutor Tiago, convide mais vezes para que a gente possa ter esses debates aqui e você de casa participando também, né? Sem dúvida. E valeu, doutor Matheus, valeu, João Leite. Mais uma semana e sempre convidado estarei aqui. Isso aí, muito obrigado, viu? Até a próxima. Obrigado. E olha, assim a gente vai encerrando o nosso TH Mais Cidade de hoje. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sua audiência. Vem aí a Grife da Notícia e o Jornal da Band. A gente volta a se encontrar amanhã depois do Brasil Urgente. Te espero, até lá, tchau. Juízo!